conheça a rotina das futuras mamães estudantes. Acompanhe como foi a escolha do cartaz para o Festap. A área de convivência no SESC de Rio Preto recebe nova exposição. Alunos de comunicação social da Unirp realizam a primeira transmissão do futebol feminino em TV e rádio. Quarta mesa redonda de rádio na Unirp novamente é um sucesso. Vejam essas e outras notícias agora no TJ Unirp. Olá! Olá! Trabalhos em grupo, visita ao pediatra, calendário de provas, amamentação, textos e mais textos para estudar. A rotina de um número significativo de mulheres nos dias de hoje se equilibra assim, entre as dores e as delícias de ser mãe e os desafios do ambiente universitário. Trabalho de grupo, calendário de provas, textos e mais textos para estudar. E também mamadeira para esquentar, reunião de escola, visita ao pediatra. A rotina de um número significativo de mulheres nos dias de hoje se equilibra assim, entre as dores e as delícias de ser mãe e os desafios do ambiente universitário. Muda bastante a rotina, mas não é impossível, sabe? Você tem que desdobrar, né, para fazer trabalho, estudar, cuidar de filho, mas não é impossível. É uma maravilha, né? Se você for ver, é uma bênção de Deus. A rotina de estudos exige muito de uma estudante. Quando uma gravidez acontece em meio ao ano acadêmico, surgem muitas dúvidas. É claro que um recém-nascido gera cuidados redobrados e custos maiores, mas não é preciso abandonar por completo a vida estudantil. Nesse instante, com o apoio do seio familiar, as dificuldades que aparecem nessa relação gravidez e estudos têm seus riscos diminuídos. O planejamento, ele ajuda bastante. Mesmo as dúvidas ocorrendo e, obviamente, não sai tudo do jeito que a gente esperava, mas, graças a Deus, tudo deu certo. Mas que dá um medo, dá. Quando a gente já dá a notícia que está grávida, o sentimento de todo mundo muda, tanto no trabalho quanto em casa, nos estudos. É um carinho realmente muito grande. Durante a gravidez, a gestante pode continuar os seus estudos normalmente, certa de que terá os seus direitos assegurados por lei de continuar os seus estudos em casa durante um determinado período de tempo. No 8º mês, ela pode dar entrada com o atestado aqui na secretaria, com o CID correto, né? Ela tem direito a 90 dias de licença maternidade, a contar a partir do 8º mês, né? Ela é assistida por trabalhos que são para retirar as faltas, no caso, né? São para repor as faltas. E os trabalhos e provas que ela tem nesse período, tem como ela está fazendo também. Fernanda Amaral, estudante do 3º ano de jornalismo e mãe de Maria Eduarda, de 4 anos, conhece bem esse tipo de experiência. Quando ingressou na faculdade, sua filha estava com apenas 1 ano, mas não se arrepende. No começo que eu entrei na faculdade foi um pouco difícil, devido a ela ter 1 ano de idade. E assim, ela não entendia, mas para mim era muito difícil vir até a faculdade, deixar ela com os meus pais, porque meu esposo não trabalha aqui na cidade de Rio Preto, né? Ele trabalha fora. Então, para mim meu coração na verdade era apertado, mas eu já vinha assim, eu tô vindo estudar, que não é um futuro só para mim, é um futuro para ela também. Ela vai ser beneficiada. Há 25 anos, a Associação dos Profissionais de Propaganda realiza o Festap, o mais importante evento voltado ao público universitário. Na Unirp, todos os anos, o Festap movimenta o curso de Publicidade e Propaganda, que produz cartazes para representar a universidade no festival. Confira na reportagem de Salomão Boaventura. Todos os anos, o Festap movimenta o curso de Publicidade e Propaganda da Unirp. Alunos produziram cartazes para uma votação que escolheu o representante da universidade no festival. Claro que todos queriam ser os vencedores. A expectativa é que a gente vai ganhar, com certeza. E os cartazes estão legais e eu gostei bastante. A ansiedade dos concorrentes era grande, porque neste ano a regra da escolha do cartaz vencedor foi modificada. Nós trouxemos 6 pessoas de fora, tá? Um pessoal do mercado, pessoal de agência,
pessoal que trabalha com campanhas publicitárias. Trouxemos também o Rubinho, que ganhou o cartaz de 2010, que hoje é diretor de arte em uma agência aqui em São José do Rio Preto. Eles escolhem os 5 melhores. Desses 5 melhores, os professores da casa é quem vão escolher o cartaz que vai representar a Unirp no Festap. Com certeza não foi uma decisão simples. Os jurados observaram os detalhes de cada cartaz para tomar a sua decisão. O cartaz ele tem que ser muito objetivo, né? O cartaz ele tem que ter a mensagem, essa mensagem chegar até o público, né? Com uma certa facilidade. Às vezes choca a mensagem com a imagem, né? Então, a diferença entre a escolha foi justamente aí. Às vezes não teve comunicação entre a mensagem e a imagem, mas deu para escolher os 5, sim. A escolha do cartaz que representará a Unirp no 25º Festap, em São Paulo, foi movimentada. Foram 14 cartazes participantes na disputa. O vencedor foi o aluno Wesley Sebastião Estácio, do 2º ano do curso de Publicidade e Propaganda. A gente elaborou junto com os professores, o pessoal envolvido, uma campanha interessante. Vamos ver se a gente consegue surpreender lá em São Paulo e ganhar de novo esse Festap pra gente. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Guilherme, eu gosto de doce de baia, mas a mamãe não precisa. A mamãe deixa assim. Mamãe não deixa. Para ficar forte, tem que comer fruta. Fazer o quê, né? Mamãe me ama. Incentive o seu filho a uma alimentação saudável. A nova exposição na área de convivência do Sesc Rio Preto planeja sensibilizar as crianças e jovens por meio da poesia de um dos maiores poetas brasileiros ainda vivo. Manuel de Barros, um dos principais autores contemporâneos do país, acredita que a infância é educadora de seus leitores. Em diversas imagens, a exposição traduz a encantadora poesia do Mato Grossense. Acompanhe na reportagem de Josué Dias. A nova exposição na área de convivência do Sesc Rio Preto planeja tocar as pessoas por meio da poesia de um dos maiores poetas brasileiros ainda vivo. Depois dos fotogramas de Geraldo de Barros, da 30ª Bienal de Arte de São Paulo, da memória fotográfica do VIT e da vida e obra dos expoentes culturais de Rio Preto, o ano é encerrado com a exposição que traduz em imagens a poesia do mato-grossense Manuel de Barros. O visitante pode descobrir as poesias dentro das gavetas. Tem poemas espalhados por todos os cantos, nas paredes, no chão. O visitante vai descobrindo a poesia ao longo da caminhada aqui dentro da exposição. Isso é muito bacana. Manuel de Barros foca na natureza em grande parte de suas poesias, o que acabou sendo aproveitado na hora de montar o espaço que o representa. Chamou atenção pela natureza, né? Todos os objetos que ele utilizou são coisas assim de recicláveis, vamos se dizer, né? E tem bastante coisa relacionada à natureza. O que me chamou mais atenção foram os sons. Então, as coisas da natureza, misturado com os sons também da natureza e a música, me despertou muito a sensibilidade. Apesar de menor que as anteriores, o público deu olhos até para os detalhes mais minuciosos. Manuel de Barros é impressionante a sensibilidade dele, né, com as coisas naturais, com as coisas da terra mesmo. Ele próprio viveu tudo isso, né? Achei fantástico, é um trabalho que vale a pena conhecer. Um detalhe que eu achei muito legal são nos olhos dos passarinhos aqui, que tem um trabalho de um artista muito delicado, muito minucioso também. Os interessados podem visitar a exposição em horário comercial, gratuitamente e com turmas agendadas para visitas monitoradas. É só ligar no número 3216-9300. Os alunos de comunicação social da Unirp estão batendo um bolão após a primeira transmissão de um jogo de futebol masculino
Pela rádio web, foi a vez dos alunos acompanhados pelo professor Djalma Cola irem ao estádio Rio Pretão para transmitir um jogo de futebol feminino. O professor Djalma Cola é o idealizador do projeto e conta a experiência pioneira na reportagem de Andresa Regassini. Os alunos de comunicação social da Unirp estão batendo um bolão. Após a primeira transmissão de um jogo de futebol masculino pela rádio web, foi a vez de os alunos e o professor Djalma Cola irem ao estádio Rio Pretão para transmitir um jogo de futebol feminino. Djalma, idealizador do projeto, comenta sobre a experiência pioneira na faculdade. Uma ideia que já surgiu há vários dias, inclusive os próprios alunos que nos incentivaram a realizar esse tipo de transmissão. Por quê? Uma transmissão não é uma coisa tão simples assim de se fazer. Além do material humano, você tem que ter uma certa estrutura para que isso possa se realizar. Então, aquela primeira oportunidade que a gente teve no jogo diante do Rio Preto foi justamente um teste, mas um teste que foi aprovado. Daí a iniciativa de nós continuarmos essas transmissões. Hoje, esse jogo do futebol feminino foi uma outra ideia e a possibilidade de a gente continuar transmitindo. O aluno do 4º período de jornalismo, André Bastos, foi o narrador do jogo masculino e do feminino. As meninas do Rio Preto jogaram contra o Aliança de Goiás, válido pelo Campeonato Brasileiro. André conta qual a diferença entre narrar um jogo de futebol feminino e um masculino. Sobre o futebol masculino, eu já conheço alguns jogadores, então fica mais fácil. Já o futebol feminino são jogadores que eu não conheço particularmente, né? Eu tive que estudar bastante, aí tem que pesquisar o nome das jogadoras. Algumas têm apelidos, então não vem com o apelido, vem com o nome completo delas. Então a gente tem que sair correndo atrás, perguntar, ó, essa aqui, eu não ouvi o nome dela, então é um apelido. Aí você tem que perguntar qual que é o apelido dela, porque é esse que a gente tem que usar na hora de narrar, né? Porque ela é conhecida por causa do apelido. Então são algumas diferenças. E desta vez, a TV Unirp também estava presente. O aluno do 2º semestre, Rafael de Freitas, e mais 2 colegas foram quem fizeram a narração para a TV. Para mim foi uma coisa incrível, desde criança eu tenho esse sonho de trabalhar com esporte, então foi muito gratificante. Responsabilidade muito grande, né? Cometi alguns erros, foi a minha primeira vez, mas espero que nas próximas vezes venha aprimorando para que possa sair cada vez melhor. As meninas do Rio Preto ganharam por 4-0 do Aliança de Goiás pelo último jogo da primeira fase do Campeonato Brasileiro. Agora, elas estão classificadas para a segunda fase, juntamente com o time do Centro Olímpico de São Paulo. O técnico do Rio Preto, Francisco Inojo, acredita que o resultado poderia ter sido melhor. O que faltou para fazer tipo uns 8 gols, né, ou mais, né? Chegava na cara do gol e errava. Quando a gente vê que erra, da vez por modo disso aquilo, mas ali chegou, parava, não sabia o que fazer com a bola. Então faltou da vez, não sei se da vez acharam que ser muito fraco, né? Eu não sei o que aconteceu, porque é raro nós não partir para cima e fazer o que tem de fazer, entendeu? O Campeonato Brasileiro tem patrocínio da Caixa e é dividido em 5 grupos. A Rádio e TV Unirp, por sua vez, tem como meta poder transmitir mais jogos, de modo a deixar os alunos aptos para o mercado de trabalho. Confira agora nosso quadro Dicas de Filmes. Olá! Hoje no Dica de Filmes temos o clássico Quentin Tarantino dirigindo Mais uma Vingança. Django Livre foi aclamado pela crítica como um dos melhores filmes de 2012. Além de ganhar o Oscar de melhor roteiro original. Com o elenco que vai de Leonardo DiCaprio ao ganhador do Oscar de melhor ator coadjuvante, Christopher Waltz, o longa conta a história de um ex-escravo que se junta a um caçador de recompensas a fim de sua própria recompensa, sua mulher que foi levada pelo cruel fazendeiro Calvin Candy. Django desperta nos espectadores algo que não se via no cinema desde os velhos faroestes. Além do elenco e bom roteiro, o público é surpreendido por uma trilha sonora muito bem aplicada. Não deixe de ver! Olá! Nossa dica de filme de hoje é sobre um clássico do subgênero Ultraviolence. O filme Violência Gratuita é escrito e dirigido por Michael Haneke. Uma família em férias, em uma casa à beira de um lago, é surpreendida por 2 jovens psicopatas. Eles mantêm mulher, marido e o filho como reféns, submetendo-os a um jogo de perversão, violência e humilhações. O que a princípio pode parecer clichê, muda totalmente com o decorrer do filme,
que apesar do nome sugestivo, não mostra uma cena sequer de violência. Vale a pena conferir para descobrir qual o grande mistério que torna esse filme um clássico. A Mesa Redonda de Rádio é um projeto que se iniciou em 2010. A ideia surgiu quando o professor Djalma Cola e a coordenadora do curso de Comunicação Social, Luciana Leme, convidaram para palestras profissionais do mercado, em áreas jornalísticas e do rádio. Nesta quarta edição do evento, Rafael Rossi, Alexandre Mamed, Marisa e Kleber Teitei foram os profissionais convidados do evento para compartilhar com os alunos suas experiências. Confira na reportagem de Fernanda Amaral. A Mesa Redonda é um projeto que iniciou em 2010. A ideia surgiu quando o professor Djalma Cola e a coordenadora do curso Luciana Leme convidaram para participar das palestras profissionais do mercado em áreas jornalísticas e do rádio. Dentro disso já se passaram muitos convidados que falaram de diversos temas e a cada ano a gente procura inovar. Esse ano nós iremos falar muito a respeito da atuação das mulheres no rádio, também do radiojornalismo esportivo, que é uma das vertentes que a gente está notando que aqui na faculdade tem um grupo de alunos que se interessa bastante, e para finalizar o humor no rádio, que é um outro segmento que está sendo muito procurado e aqui em São José do Rio Preto a gente nota também um certo crescimento. Nesta quarta edição do evento, os participantes foram Rafael Rossi, que falou sobre esportes, Alexandre Mamed, com sua vasta experiência em coberturas esportivas, Marisa Malme, que contou sobre a atuação da mulher no rádio, e para fechar o evento, Kleber Renato, mais conhecido como Teitei, humorista de rádio. O rádio ele tem perdido um pouco de espaço, mas eu diria que é um pouco uma questão regional, né? Tanto que se você for em grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, você vai ver que não é bem assim. É uma realidade mais da nossa região aqui e de outras regiões do país, mas eu não classificaria como um aspecto geral. A primeira narração de Mamed foi um jogo entre Francana e Comercial de Ribeirão Preto. E ele afirma que foi uma tragédia, mas ao longo dos jogos foi adquirindo cada vez mais experiência. E hoje Mamed já tem mais de 33 anos de carreira. Olha, eu desde garoto, tinha um narrador esportivo na época, na época de 75 mais ou menos, chamava-se Haroldo Fernandes. O domingo que eu não ia na minha avó, comer a macarronada da minha avó, e ouvir Haroldo Fernandes, para mim não era domingo. Então eu comecei a sentir já uma coisa assim pela narração esportiva através do Haroldo. Antigamente, os programas humorísticos de rádio alcançavam índices elevados de audiência, disputando a preferência dos ouvintes com as novelas e os musicais. Uma prova disto é o humorista de rádio Kleber Teitei, que busca inspirações a cada dia. No cotidiano, tudo que acontece nas coisas mais simples da vida, dentro de casa, você cortando o cabelo, ou na lanchonete, batendo um papo, na faculdade. O Brasil como eu disse, é um prato cheio para você fazer humor. As mulheres estão cada vez mais invadindo o mercado de trabalho e uma das profissões que elas mais se destacam é na área radialista. Marisa Malme Fernandes é radialista e afirma que sua escolha foi muito gratificante, tanto na área financeira como na profissional. Ela conta que cada vez mais as mulheres vêm dominando o mercado de trabalho. Você pode ver que todas as emissoras, principalmente as TV a cabo e tudo, né, as TVs fechadas, elas procuram muito esse tipo de locução, a locução feminina. GNT, Telecine, se você observar, está crescendo e muito a locução feminina. Este programa foi produzido por alunos do 5º e 6º períodos de jornalismo. Até o próximo programa. Até mais!